Bom, é isso aí. Vamos lá, então, começar o Fórum Mídias de hoje, sem o Azenha, né? Hoje a Azenha está com os problemas de internet, enfim, mas ele volta aí logo mais, já comentou bastante sobre eleições nos Estados Unidos, né, Melo? Bom, posso começar aqui, Melo? Aí você vai na Claro. sequência, coloco a apresentação aqui, já está aqui no jeito. Bom, tá aqui, ó, vamos lá. Eu trouxe aqui uma matéria que foi publicada hoje na Folha de São Paulo. Vejam o título dessa matéria. Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela justiça, processo prescreve e promotor desabafa, né? Aí na chamada, candidato diz que nunca foi condenado, jamais fugiu e cita falha da justiça em tentativa de citação em ação extinta em 2022 sobre dano ao patrimônio público, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa a se observar nessa matéria da Folha de São Paulo é que ela destaca uma suposta fuga do Boulos da justiça, coisa que nunca existiu, né, sem dar qualquer tipo de contexto. Sabe do que eles estão falando aí, Melo? Eles estão falando do caso da desocupação, da ocupação do Pinheirinho, né, ocasião que Boulos esteve lá como líder do MTST e que atuou, né, para proteger a população contra uma brutal violência policial ocorrida naquela ocasião, né? Foi dos episódios de mais brutalidade da Polícia Militar de São Paulo, né, na história recente. Na época comandada pelo atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Exatamente, boa observação. Foi um caso fatídico, né? Esse caso do Pinheirinho, e o Boulos estava lá, né? Para defender aquelas pessoas que participavam da ocupação. Detalhe que aquela ocupação não era nenhuma ocupação do MTST, né? Muita gente associou o MTST, não era. Mas o Boulos, como um líder social, estava lá. A Tony Bastos comenta aqui, tem vídeo no canal do Boulos sobre o Pinheirinho. De fato, ele tem um vídeo lá nas redes sociais do Boulos em que ele esclarece tudo sobre o Pinheirinho e que é alvo, né, de boa parte das fake news da extrema-direita contra o Boulos, quando falam que o Boulos foi preso, etc. Né? O que aconteceu naquela ocasião é que ele foi detido por estar lá protegendo a população no meio de uma investida violenta da polícia. Ele foi conduzido à delegacia e depois liberado. Mas isso gerou um processo. E é desse processo aí que a Folha de São Paulo está falando. E dando a entender que o Boulos tivesse fugindo da justiça, né? Vejam só como começa a matéria. Abre aspas. Melancolicamente se trabalhou pela confecção da justiça, mas o criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica de modo muito semelhante a outro personagem mais famoso que pretende ser um mandatário maior. Muito triste e lamentável esta constatação. Aí eles dizem, o desabafo é do promotor João Carlos de Camargo Maia, membro do Ministério Público Paulista, e que está num documento no qual é obrigado a reconhecer a extinção da ação movida contra o hoje candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, por acusação de dano ao patrimônio público. O documento é de 5 de outubro de 2022. Vejam aí, a Folha de São Paulo utiliza a declaração de um promotor, né, para requentar um caso que já foi resolvido há bastante tempo, e uma declaração de um promotor com um discurso basicamente bolsonarista, né, Melo? Se você lê essas aspas... Totalmente. Né? Brutalmente. Se você lê essas aspas, aí você fala, quem falou isso? Foi Bolsonaro ou foi um promotor do Ministério Público? Foi um promotor, né? Ele chama o Boulos de criminoso, sem o Boulos nunca ter sido condenado. O Boulos nem nunca... citado. Nem citado. Não conseguiu nem citar e já está chamando o cara de criminoso. Exatamente. Ele chama o Boulos de criminoso, ele faz uma referência ao presidente Lula, né? Aí ele fala de modo muito semelhante a outro personagem mais famoso que pretende ser um mandatário maior, porque essa declaração desse promotor foi feita antes da última eleição do Lula, né? Então, por isso que o pretende ser um mandatário maior. Como se o Lula tivesse fugido da justiça, né, Melo? A gente está falando de um presidente que aceitou a prisão e passou mais de 2 anos na prisão, mesmo diante de uma condenação injusta. E ele está sugerindo que o Lula fugiu da polícia e ele está sugerindo que o Boulos fugiu da justiça e está chamando o Boulos de criminoso. É esse tipo de declaração que se torna base para uma matéria da Folha de São Paulo contra o candidato
do PSOL, né? Vejam bem, a matéria descreve, né, o que houve. Eles falam que houve uma detenção do Boulos no caso da desocupação do Pinheirinho, né? E aí, segundo esse promotor, né, Boulos teria fugido da justiça porque se correu um processo após essa detenção, e o Boulos havia sido detido sob a acusação de depredação do patrimônio público, porque ele foi acusado de atirar uma pedra contra uma viatura da polícia, coisa que nunca foi comprovada, coisa que o Boulos nega, etc., né? E aí, o promotor diz que o caso prescreveu por meio de autoinvestimentos em escritórios, chacinas jurídicas, fugas de oficiais da justiça, recursos mirabolantes e habeas corpus, né? A campanha do Boulos respondeu, disse que Guilherme Boulos nunca foi condenado a cumprir sentenças e jamais fugiu da justiça. E a campanha do Boulos cita uma ineficiência da justiça de não conseguir citá-lo, né? Vejam outro trecho do comunicado do Boulos. No processo em questão, ele apenas foi notificado em 22 de abril de 2019 devido a uma sucessão de erros do promotor responsável, né? Que indicou endereços incorretos para efetuar a intimação sem verificar os documentos que já estavam juntados ao auto, né? Então, vejam aí, o Boulos aponta que houve uma ineficiência da justiça, né, no sentido de não conseguir citá-lo. Eles tentaram em alguns endereços não encontrá-los, mas todo mundo sabe que Boulos é uma figura pública, né, que não é difícil encontrá-lo em lugar algum. Então chama muita atenção a justiça ter essa dificuldade para citá-lo num processo, né? Aí vejam aí. Boulos foi localizado em 22 de abril de 2019, sendo que o caso de Pinheirinho foi em 2012, ou seja, 7 anos depois, né? A justiça demorou 7 anos para encontrar o Boulos, sendo que em 2018, gente, o Boulos foi candidato à presidência da República. Ele só conseguiu ser localizado em 2019. Como que ninguém localizou o Boulos, por exemplo, em 2018, que ele era candidato a presidente? Em 2014, ele já era uma figura proeminente, conhecida. Tinha qualquer manifestação, o Boulos estava lá, era só ir até ligar para alguém do MTST que todo mundo saberia onde o Boulos estava. Que fuga é essa da justiça que a Folha procura destacar nessa matéria, né? Então vejam aí o trecho. Em apenas 22 de abril de 2019, cerca de 6 anos após a denúncia, Boulos foi localizado. No mês seguinte, a defesa dele argumentou que não havia no processo provas de participação no crime, que não houve individualização de conduta e que não havia comprovação de materialidade, afirmando que a perícia não confirmou os danos causados. Também alegou falha na localização do réu e, por isso, não teriam sido esgotados todos os meios para localizá-lo, obrigando, assim, a anulação da citação por edital. Como prova disso, os advogados de Boulos afirmaram que, nesse intervalo, ele chegou a ser processado e teria sido citado facilmente. Pois é, entre 2012, que foi quando aconteceu a desocupação do Pinheirinho, e 2019, que é quando finalmente conseguiram localizá-lo, Boulos sofreu outros processos. E ele foi localizado normalmente, porque só nesse caso não conseguiram localizar. Como assim ele fugiu da justiça? Né? E aí a matéria prossegue, né? Ao longo de sua atuação como uma das lideranças do MTST, Boulos já foi mencionado como investigado ou indiciado em ao menos 8 inquéritos policiais. Claro, como qualquer líder social, né, que sofre perseguição, que vai defender a população em desocupações, em ações violentas, né, é algo que é comum para a maioria dos líderes sociais, líderes de movimentos sociais no Brasil, né. E aí, vejam aí o final da matéria. Os casos estão relacionados a danos ao patrimônio público durante manifestações, etc, etc. Não há registro de condenação. Não há registro de condenação, leia-se. Não há condenação. Essa é a frase correta, tá? A Folha de São Paulo está sugerindo aqui que ela não achou condenação, mas que pode haver uma condenação. Não, não há condenação. Não há condenação. E assim, né, o trabalho do jornal deveria ser apurar, né? Como assim não há registro de condenação? Não há condenação, né? E aí prossegue. Em junho de 2022, o Tribunal de Justiça concordou com o argumento de não esgotamento por meios para localizar o réu e mandou anular a citação por edital, o que mexeu no prazo de prescrição. O promotor Maia respondeu assim à decisão. Dificílimo qualificar adjetivo para nomear o sentimento e a sensação que destes autos exalam, né?
Pois bem, mas o caso foi arquivado, decisão da Justiça, e foi a Justiça que não localizou o Boulos, sendo que o Boulos é uma figura pública. E a Folha requentando o depoimento de um promotor que, conforme eu destaquei aí, grifado, não quis se manifestar para a matéria da Folha de São Paulo, né? Então a Folha de São Paulo puxou ali uma fala dele no arquivamento da ação contra o Boulos, e aí, na hora de falar, ó, promotora, a gente vai repercutir sua fala aqui na matéria da Folha de São Paulo. Quer dar umas aspas para a gente? Ele não quis. Por que será, né? Por que será? Então, vejam como a Folha de São Paulo está em campanha aberta para eleger Ricardo Nunes, né? E estar em campanha não é um demérito de qualquer veículo, né? O demérito é, na verdade, esconder aos seus leitores, né, de que lado realmente está. E você fazer matérias de modo a influenciar o voto sem trabalhar com a sinceridade diante de seus leitores de qual posicionamento, de qual candidatura você apoia. Né? Nós na Fórum aqui, por exemplo, não é segredo para ninguém que as visões de mundo da Fórum estão muito mais relacionadas ao projeto político do Guilherme Boulos em São Paulo do que a qualquer outro candidato, né? Então, nesse sentido, se forem perguntar se a Fórum apoia algum candidato, eu diria que sim, que a Fórum apoia o Guilherme Boulos, mas isso não é segredo para ninguém, né? A Fórum é sincera aos seus leitores. A Folha de São Paulo, ela mascara notícias para fazer campanha. E vocês querem uma prova de que ela quer fazer campanha? Olhem essa matéria que eu acabei de apresentar, requentando um caso sobre o Boulos, né? Vejam essa próxima aqui. Isso aqui é uma matéria que a gente deu na Fórum, agora no final do mês de agosto. Recibos mostram compra de reportagens por Ricardo Nunes. Ivan, sim, pode falar. Deixa só um instantinho aí, depois você passa para essa. Eu claro, quero comentar em cima dessa que você fez aí, sim. Pelo seguinte, assim como aconteceu com aquela matéria da Folha sobre o Alexandre de Moraes, que era um pastel de vento que não tinha nada, o que teria que ter acontecido com essa matéria da Folha? Não tinha que ter sido publicada. Exato. Porque a matéria, a própria matéria, o corpo da matéria desmente o título. O Boulos, o cara não encontrou o Boulos por incompetência dele mesmo. E note que a declaração desse promotor foi feita em 5 de outubro de 2022, antes das eleições presidenciais. E ele é, evidentemente, um tipo bolsonarista. E agora, quando a matéria sai durante o governo do presidente Lula, ele resolveu não se manifestar. Quer dizer, o próprio indignado da matéria, que a Folha está repercutindo a indignação dele, ele não quer tocar no assunto, só a Folha que quer. Sabe? Exatamente. É um absurdo, uma matéria completamente suja, jogo sujo, entendeu? Chamavam a blogosfera de blogueiro sujo, mas quem joga sujo é esse jornalismo que já botou a Dilma na capa, dizendo que ela tinha planejado o sequestro, na época, do ministro Delfim Neto, usando como fonte um grupo de extrema-direita militar, que a Folha sabia que aquilo era um grupo de extrema-direita. Entendeu? Então, isso aí é uma jogada na canela. Ali a manchete diz que como se o Boulos fosse um fugitivo da justiça. E aqui no corpo da matéria diz que não há registro da condenação, como bem disse o Ivan, não há registro porque não houve condenação. Como é que você vai fazer registro de uma coisa que não houve? Só a Folha, que faz pastel de vento, que faz notícia que não se sustenta de pé, apenas para fazer política, que é isso que ela faz, política em favor de, preferencialmente, o Nunes, porque já fizeram negócio com ele, viu que dá pé. Mas, se não der, vai no Marçal também, porque eles não podem admitir, é o Boulos à esquerda. Exatamente, Melo. Ter cortado aí para outra, manda ver. Não, imagina, é isso, faz política e política partidária eleitoral, né, Melo? Diga-se de passagem, não é política no sentido estrito da palavra, é política partidária eleitoral, porque faz isso no meio de uma campanha eleitoral, né? Como você bem disse, pega uma declaração de um promotor feita às vésperas da eleição de 2022, nem o promotor quer se manifestar sobre isso, ela vai lá e dá uma matéria sobre nada. Por que sobre nada? Porque o Boulos não foi condenado,
porque o caso foi arquivado e porque se uma pessoa que é candidata à presidência da República por 2 vezes durante esse período, que é candidata a deputada federal, que está nas ruas em manifestação não é localizada, aí eu acho que não é um problema dele, né? Enfim, é uma matéria sobre nada, basicamente. A Folha, a pastelaria da Folha segue a todo vapor. Mas é uma pastelaria porque ela quer eleger o Ricardo Nunes, né? E isso não é segredo para ninguém, só ela mesma que não admite. E a prova disso está nessa próxima matéria que eu trouxe, que a gente repercutiu na Fórum, agora no final de agosto, que é uma reprodução de uma reportagem do Intercept Brasil que mostrou recibos da Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, comprando matérias na Folha de São Paulo. É isso mesmo que vocês ouviram, comprando matérias. Marketing, né, publicidade disfarçada de matéria. Vejam bem, essa reportagem do Intercept Brasil mostrou que a Prefeitura de São Paulo, na gestão Nunes, gastou 3 milhões em publicidade na Folha de São Paulo para publicar matéria, a gestão do próprio Nunes, né? E o detalhe é que esse dinheiro gasto com publicidade não foi para fazer publicidade em banner, né? Aqueles cards que aparecem no meio do site, sabe? Você está circulando num site, aí às vezes tem um banner, Prefeitura de São Paulo, campanha de vacinação, né? Recapeamento da avenida não sei o quê, tem um banner, tudo bem, é publicidade que você paga e aparece no site, mas não. Era publicidade disfarçada de matéria jornalística. Você entrava no site da Folha, tinha lá uma matéria. Prefeitura de São Paulo rearboriza a avenida na Jacupêssego e coloca asfalto novo em viaduto na Zona Sul. Né? Uma matéria elogiosa. Só que aquilo não é matéria, é conteúdo pago pelo Ricardo Nunes, não é um banner. Ou seja, induz o leitor a acreditar que aquilo é uma matéria jornalística, né? Que está se fazendo jornalismo, fala, olha, a Folha de São Paulo identificou um ponto positivo aqui da Prefeitura do Ricardo Nunes, como se isso fosse espontâneo. Não, não é. É publicidade paga, só que eles não contam ao leitor que é publicidade, né? Isso é muito grave, né? E aí, qual que era a descrição, né, desse projeto que o Ricardo Nunes pagou para produzir matérias para a Folha de São Paulo? Que era um projeto especial com produção de conteúdo e inserção de materiais no digital e páginas no impresso, dedicadas à exposição positiva, claro, da gestão Ricardo Nunes, né? E aí, depois que isso foi exposto nessa matéria do Intercept, o ombudsman da Folha afirmou que recomendou mudanças à redação, mas disse que não viu conflito de interesses entre uma empresa jornalística fazer propaganda de um candidato à reeleição e que apenas recomendou mudanças nas sinalizações para avisar ali o leitor que aquilo não é bem uma matéria, e sim uma publicidade, né? Como se fosse algo trivial, Melo. Mas relacionando essas duas coisas, né, a gente pega a matéria o pastel de vento sobre o Boulos que eles dão hoje, e resgatando o fato de que a Folha recebeu dinheiro para publicar elogios ao Ricardo Nunes em publicidade travestida de matéria jornalística, isso diz muito, né, sobre a política partidária que você bem colocou aqui que a Folha está fazendo, né? A gente sabe muito bem quem a Folha quer eleger. O problema é que ela não conta isso aos seus leitores, né? Ela engana, ela induz os seus leitores ao erro, fingindo que está fazendo jornalismo. É isso, Melo. Inclusive, numa dessas, eu não me recordo agora, né, mas tem lá. A Folha publicou uma reportagem da Folha criticando a iluminação, vamos supor, numa determinada área. Isso em maio. Em junho, saiu uma outra reportagem da Folha elogiando a iluminação da área. Curioso, né? É que essa segunda era paga. E a pessoa que estava lendo, quer dizer, a Folha sabia que aquilo dali não era bem assim, porque ela mesma havia feito uma reportagem, quando fez reportagem da Folha, e não matéria paga. Antigamente era obrigado a colocar informe publicitário. Você lia uma coluna, tinha lá, ela tinha uma linha fina em volta, preta, e ali escrito informe publicitário. Para diferenciar a área jornalística da área comercial. Quando eles apagaram isso,
jornalismo e comercial é tudo a mesma coisa, não é? As pessoas produzem matéria baseado nos interesses comerciais, como, por exemplo, a Folha usar como patrocinador da sua agência de checagem a indústria do fumo, que vive da mentira, porque se não for mentira, ninguém fuma. Ninguém fuma, porque o cigarro só causa malefício, não tem benefício algum no cigarro. A pessoa adquire uma série de doenças, então eles têm que maquiar a realidade. Agora, com os cigarros eletrônicos e que querem enfiar a goela abaixo da rapaziada, assim como antes começaram a botar sabores nos cigarros, etc. Eles vivem da mentira. Aí você faz a opção de criar uma agência de checagem de fatos que é patrocinada pela indústria da mentira, já é uma contradição em termos. Já começa por aí, né? Agora, eu queria fazer um registro hoje, nós estamos aqui já no fio, a gente já conversou, foi bom, de que hoje é uma data que o mundo passou por uma mudança violenta, em mais de um sentido da palavra violenta. 11 de setembro de 2001 foi o ataque às Torres Gêmeas. O mundo mudou a partir daquilo dali, quando os Estados Unidos, logo no mês seguinte, fez a lei que autorizava o governo dos Estados Unidos em buscar os terroristas onde estivessem. Onde estivessem, ou seja, não respeitando fronteiras. Xerifes do mundo, eles se declararam xerifes do mundo. A partir dali, tivemos dois ataques violentos, duas guerras horrorosas, as guerras do Iraque e do Afeganistão, matando milhares e milhares de pessoas, destruindo países. Foi uma data que, durante muito tempo, era bastante comentada, né? Todo mundo falava onde você estava no 11 de setembro, e etc. E agora parece que já estão jogando para debaixo do tapete. Mas convém lembrar que o mundo mudou muito, e para pior, desde o 11 de setembro. É isto. Muito bom, Melo. Inclusive, eu acho curioso, eu estava pensando nisso hoje pela manhã, que nos anos subsequentes ao 11 de setembro, a cobertura da imprensa era muito intensa, assim, com esse marco, né? Todo 11 de setembro, né, tinham reportagens especiais, entrevistas com sobreviventes que estavam no prédio, que estavam lá em Nova York, tudo mais. Agora, ano a ano, me parece que é um assunto que vai ficando mais lateral, né, na cobertura midiática. Você não vê uma grande mobilização para relembrar o marco, né, como se faz com vários outros marcos mundiais, né? Curioso, foi uma boa observação e uma boa memória. Principalmente porque, inclusive, tem a ver, como sempre a gente tem comentado aqui, com a relação da mídia com a guerra. Uhum. Talvez aquele que seja considerado o maior jornal do mundo, se existe isso, que é o New York Times, foi mensageiro de uma mentira que causou a guerra do Iraque. Por isso, talvez, hoje em dia não tenha essa cobertura tão grande, né? Que é as famosas armas químicas do Iraque. Uhum. Né? Então, hoje em dia, já é um assunto que não é mais tudo aquilo que era o combate ao terrorismo e tal. O que a gente vê o que fica dessa história toda é destruição, morte, fuga dos Estados Unidos do Afeganistão, o Iraque destruído, Guantánamo, né? Tortura patrocinada pelo governo dos Estados Unidos, tortura assumida pelo George Bush. Então, eles hoje tentam apagar. Isso aí. Legal, minha gente. Muito bom. Amanhã tem mais Fórum Mídia? Com certeza. Sim. Então, pronto. Fantástico.
Legal. Estava acompanhando aqui, realmente muito, muito interessante o debate de hoje, as questões que vocês trazem. E o Fórum Mídia, todos os dias, às 14 horas, entra como um programa à parte na TV Fórum. Este Fórum Mídia que assistimos agora ao vivo, aqui são 9h05 da manhã, desta quarta-feira, dia 11. Também, nesta quarta-feira, 14 horas, você pode assistir como um programa. Deve estar assistindo agora, né? Uma parte está assistindo agora, uma parte está assistindo agora também. Às 14. É tudo agora, né? É o agora que é o seu agora, de você que está assistindo. Não é? Então, fique com a gente. Fórum Mídia especial. Eu sigo com o José Genuíno na conversa aqui. Ô, Mauro, posso encomendar uma pergunta sua ao Genuíno? Porque não encomenda não. Fica aqui, faz direto a pergunta. Não. Não, fica aqui, homem. Não, imagina. Eu queria saber do Genuíno se aquela reportagem do Globo de ontem procede, de que há uma grande... Porque eu ouvi ele da última vez, ele estava fazendo bastante elogios à campanha do Boulos. Uhum. E ali no Globo estão dizendo que o PT está insatisfeito, que o PSOL, a campanha está muito PSOL e tal. E eu queria uma avaliação dele, do Genuíno. Não, e aí então já vou pedir as duas, que tem a matéria do Globo dizendo que o PT está achando a campanha psolista demais, e tem uma matéria da Folha dizendo que o Boulos e o PSOL acham que a contribuição do Lula está sendo menor do que a esperada. Então já pegamos dois temas aí com ele. Legal. Bom. Obrigado, gente. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, até.